Boa tarde, sextou! Temos uma pessoa ilustre hoje na live. Quem vai participar da live da mamãe no quarto do nenê? Estamos aqui e eu quero começar essa live com vocês com uma frase que vocês escutam muito, que é pra gente pensar só nela quando a gente se torna mãe, quando a gente descobre a gravidez. Muita gente fala do nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas o que a gente precisa entender é que nasce uma mãe, nasce um rabo de cavalo ou um coque alto, né? É sobre isso, galera. Muito mais fácil. Quando eles são bem bebezinhos, RN, a gente não precisa se preocupar com o cabelo, né? Mas agora a Ana tá numa fase que até pra mamar, ela tá puxando os cabelos, mexendo no cabelo da mãe dela, né, filha? E hoje ela vai estar na live com a gente tá aqui no quarto dela, que vocês já conhecem um pouquinho. Quero fazer a live aqui hoje pra mostrar pra vocês os ajustes que a gente tem aqui no quarto, que auxiliaram muito pra gente ter controle, né, cuidar de como ela tá dormindo, porque é muito importante quando a gente faz essa transição, ou já quer começar já no primeiro dia estando em casa com o bebê, que a gente tenha um suporte nos ajudando nesse momento, né, porque a gente sabe que, até ontem eu tava conversando com uma amiga que ganhou o bebê há pouco tempo, vai fazer um mesinho o bebê dela, provavelmente daqui a pouco ela vai estar na live aqui. A gente falou que o bebê pode dormir super bem à noite, mas a gente que é mãe, a gente sempre tá no alerta, né? Se o bebê se mexeu, ligou a babá, a gente já acorda, já quer ver. Que é isso? Você quer aparecer na live? É? Você quer aparecer na live? A mãe vai mostrar você. A mãe vai mostrar. Vamos só esperar o pessoal entrar na live. Vim aqui no quarto da Ana fazer a live porque eu tô mudando algumas coisas. Não dá não, a gente sempre tá ajustando, né? Chegaram muitos livros, vocês acompanham que todo mês a gente ganha do nosso Clubinho Corações Preciosas livros. E a mãe resolveu pegar mais livros. Hoje a Ana tá com os livros novos dela. E eu tô com as prateleiras aqui, ó, cheias de livro. E hoje a gente precisa arrumar isso, porque senão a mãe não vai mais poder ter livro pro neném. Porque é muita coisa, gente, é muita coisa. A Ana tá na fase de gostar muito desses livros aqui de banho, que ela pode morder, né? Porque ela tá na fase da dentição, então tudo vai pra boca. Tudo ela quer morder. Tudo ela quer botar na boca e morder. E não é comer, gente, é morder mesmo. Pra coçar os dentes que estão nascendo. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. A pilha de livro, e tem mais os livros que estão lá embaixo. E tem mais os 2 livros que estão com a Ana. A mãe vai tirar aqui o celular pra te mostrar. Eita. Vamos tirar aqui. Olha só. A Ana tá com o seu livro, ó. Hoje chegou 2 livros novos pra Ana. O Corajoso Pinguim e a Caixa de Preocupações. Né, Ana? A gente tá aqui com os livros novos. Eu gosto sempre de dar pra ela olhar a capa, mexer um pouquinho, socializar com os livros, que ela ama livro. Então, a gente tá sempre mostrando pra ela, pra que ela não perca esse interesse. E agora vamos começar a falar sobre o assunto de hoje, né, gente? Às vezes vai dar umas estouradas na luz aqui, mas logo ajusta. Vamos então falar sobre hoje o nosso assunto, que é o sono do bebê, né? Eu digo muito para as mães e até para as minhas assessoradas que é muito importante que a gente entenda que o sono não vai acontecer do dia para a noite, ter autonomia do sono, e nem é 100% autonomia do sono que a gente está buscando. A gente quer, de fato, que o bebê tenha uma qualidade de sono, sendo ele feito na cama compartilhada, seja ele sendo feito... Deixa eu tirar aqui a posição, porque tá estourando a luz. Deixa eu desligar a luz. Agora acho que vai melhorar. Seja ele feito na cama compartilhada, seja ele feito no berço, seja ele feito na cama Montessori, seja ele feito no carrinho. A gente precisa buscar a qualidade de sono. Então, basicamente, é isso que a gente precisa olhar
para que o sono aconteça, o sono do bebê aconteça. E agora eu quero pegar a Ana e botar ela na cama enquanto ela vai tocar o seu piano. Eu vou deixar ela quietinha por enquanto. Tá se coçando. Eu tô acreditando que a Ana tá com uma alergia a um certo tempero, então a gente tá cuidando. Mas, né, não quero me perder sobre o assunto do sono, que tem muita gente que tá entrando nessa live, que vai assistir a live depois, pra saber mais quais foram as coisas que eu fiz ou o que eu ajustei para que a Ana dormisse bem à noite. Porque a gente sabe, toda mãe escuta que quando a gente tá grávida ou quando o bebê já nasce, a gente pensa, nunca mais vai dormir, nunca mais vai ter qualidade de sono, não sei o que, tu vai ver o que é bom. Mas, que nem eu falei, a gente que é mãe, a gente acaba sim perdendo um pouco a qualidade de sono pelo fato de que a gente tá sempre em alerta. Isso é normal, isso é biologicamente normal de acontecer. A mãe tem que tomar água porque a mãe fala muito rápido, né, Ana? Então, se a gente quer ter esses benefícios no sono do nosso bebê, a gente não deve simplesmente só buscar a autonomia do sono, do bebê dormir sozinho. E sim que esse sono dela, do bebê, seja um sono de qualidade. Como a gente faz isso? Cuidando as sonecas diurnas, as sonecas do dia. A Ana, no início, quando ela veio pra casa, eu compartilhei muito com vocês a dificuldade que a gente tinha dos sonos diurnos, do sono principalmente da tarde, né? Até por tudo que aconteceu, até tem um destaque aqui que eu falo sobre isso, tem um Rios também que eu falo sobre essa dificuldade que ela tinha, que hoje a gente já conseguiu ajustar muita coisa, tá melhorando muito. Algumas vezes ela já faz o sono sozinha, algumas vezes ela só precisa um pouco de embalo e já dorme, mas ela tá conseguindo aos poucos. E tem vezes que ela não dorme e daí acontece ela dormir mais cedo de tardezinho, né? Né, Ana? A mãe tá falando de você, você quer participar, né? Tá olhando a mãe pelo espelho? É. Então, a gente precisa mesmo focar na qualidade e na disponibilidade de sonecas durante o dia, para que a noite também seja mais leve. Porque o que acontece? Se o bebê não dormiu o suficiente, fazer as sonecas o suficiente durante o dia, de tardezinho, de noite, ela vai estar muito agitada pelo nível muito alto de cortisol, que é causado pelo estímulo, né? A gente tem cortisol alto por causa das telas e os bebês têm por causa do estímulo visual, sonoro, que era algo que eles não tinham dentro da barriga. Então, acaba que... Deixa eu te dar outro livro antes que tu devore o livro novo. É assim, minha gente, com criança, com bebê que quer morder tudo, a gente vai cortando a live aqui e voltando pro assunto. É importante, né, essa questão, porque o cortisol do bebê acontece por causa dos estímulos, que eles não são acostumados dentro da barriga. Isso acaba irritando eles e eles não conseguem, que nem a gente quando a gente tá no ápice do cansaço, trabalhou demais, se estressou demais durante o dia, a gente tem muita dificuldade de dormir. A gente não vai só deitar na cama e dormir. E isso acontece com o bebê também. Por isso que muitos dizem do horário da bruxa, né? O horário ali de tardezinho que começa o bebê só chora, nada calma. Não importa se está no colo, não importa se está mamando, não importa se tu tá interagindo. O bebê não se acalma de jeito nenhum. E isso é normal de acontecer, porque o bebê tá conhecendo o mundo e as interações com esse mundo. Então vai acontecer sim do bebê ter esses momentos, mas a gente vai ajustando as sonecas, que nem eu falei pra vocês, e esses momentos vão diminuindo, até que não aconteça mais. Tem dias, por exemplo, com a Ana, que a gente sai e ela não consegue fazer as sonecas direitinho, a gente não consegue tirar mais o tempo pra conseguir organizar certinho as sonecas, que a tardinha, quando vê ela tá dormindo, ou ela dorme mais cedo, ou acaba que ela tira uma soneca de meia hora lá pelas 7 até umas 7:30, 8 horas, e ela vai trazer para mais tarde o sono noturno. Tá tudo bem, tá? O que a gente tem que focar mesmo é na qualidade de sono, que nem eu falo pra vocês. Os benefícios da melatonina, que é muito importante pro crescimento infantil, eles acontecem a partir das 19 horas da noite. Então, quanto mais cedo o bebê dormir e ter o sono de qualidade, melhor vai ser para a produção da melatonina, para que ele cresça e se desenvolva com mais saúde.
Mas tudo bem se o bebê dorme mais tarde, mas é importante que a gente cuide as sonecas durante o dia também, para que o sono tardio não seja prejudicial para o crescimento. Porque quanto mais tarde o bebê dorme, uma criança que está em desenvolvimento cognitivo, corporal, tudo, vai ter malefícios. Ele vai ter algumas funções menos produzidas devido a esse sono muito tardio. A Ana vai ficar conversando aqui agora, gente. Então a gente precisa, né, ter esse olhar para sonecas, para a questão de como tá o estímulo do bebê durante o dia. Quando eles são muito novos, é importante a gente não expor a tantas luzes no começo, nos primeiros dias, no primeiro mês, né? Outra coisa também que acaba dificultando essa autonomia é a questão da disquesia, né? Muitos de vocês passam por isso, né? A gente ainda não teve isso, eu agradeço muito, né? Porque eu vivi com o meu afilhado a questão dele ter disquesia. Foi bem difícil pra minha irmã, tanto que ela ficou lá na casa dos meus pais quando eu morava lá, pra gente poder dar um auxílio a mais, porque simplesmente batia a sinetinha da noite e ele não tinha crise. Então, além do horário da bruxa que falam, ele tinha disquesia que normalmente ataca à noite, né? Que é quando tá muito nervoso, então a barriguinha fica rígida e tudo colabora pro choro acontecer. E o meu afilhado estendia até passado da meia-noite, até passada madrugada às vezes acontecia. Então a gente intercalava pra ver quem ia cuidando, quem ia ajustando o sono pra poder cuidar dele nesse horário, porque não adiantava nada que a gente fazia. Mas passou os 3 meses ali, na verdade, o meu afilhado acho que foi menos tempo, um mesinho já tinha passado todo esse transtorno das cólicas e da disquesia. Mas muitas vezes se estende até o 3º mês. E parece que vira uma chavinha, né? Todo mundo me fala assim, Pamela, foi muito engraçado, que até fazer 3 meses, no dia que meu filho fez 3 meses, simplesmente acabou esse choro. Acabou as cólicas, acabou esse horário da bruxa. E na verdade 3 meses é um tempo que a gente, se a gente parar pra pensar, é um tempo bom pra que a gente tenha, que a gente como adulto consiga adquirir uma nova habilidade, né? São 90 dias. Então tu pensa um bebezinho que tava dentro da barriga, sem exposição nenhuma, ganhando alimento ali. 90 dias também já é um tempo pra começar a assimilar, o corpinho também entender todo esse processo. Então vai acontecer, eu acho que a Ana é capaz de dormir, se ela dormir eu vou mostrar pra vocês. Então tudo isso também vai colaborar para que a gente tenha um pouquinho mais de dificuldade para estar dando um sono de qualidade, conseguindo ter o sono mais extenso no horário da noite. Mas, como eu falei pra vocês, a gente não tem que focar assim, meu bebê precisa dormir sozinho, meu bebê precisa de autonomia. O que a gente precisa é fazer com que o bebê durma e tenha um sono de qualidade. O quê? Conta pro pessoal. O que tu quer falar pro pessoal, Nenê? Hã? O que o Nenê quer falar pro pessoal? E eu quis fazer a live aqui no quarto da Ana pra mostrar pra vocês algumas coisas que a gente fez que ajudou muito, 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 muito na qualidade de sono dela. Vocês sabem que a gente não quis comprar berço porque, né, a pessoa quis muito a cama Montessori. Eu escolhi uma cama Montessori com grade pra assimilar o berço, só que uma cama que a gente ia poder usar por mais tempo. Hoje, no inverno, eu já não uso, não recomendo a cama Montessori pra quem mora no Rio Grande do Sul ou no sul do Brasil, pelo fato do frio, tá? Não tem condições de a gente ter uma cama pra um bebê, pra uma criança pequena no chão. Não tem condições nenhuma. Então a gente tá fazendo alguns ajustes ainda. A mãe vai baixar um pouquinho aqui. Deixar mais baixo pra mostrar pra vocês. O que foi? Você quer vir com a mamãe? Olha aqui, pessoal. Esse é meu nenê. Nenê da mãe. Então, gente, a gente vai mostrar pra vocês alguns ajustes que a mamãe fez no quarto da nenê, né? A gente tem aqui, como vocês podem ver, deixa eu vir pertinho pra focar, o Moisés, tá? A gente, que nem eu falei, a gente optou por cama Montessori, então como a gente não ia comprar berço, a gente comprou o Moisés, que a gente podia levar pra todo lado, é fácil, né, de transportar aqui entre os quartos, né?
No primeiro mês de vida, a Ana dormiu no nosso quarto, né, neném? Por quê? A Ana ficou um tempo no hospital, então acabou que ela... Vou mostrar pra vocês que ela tá olhando, que ela tá rindo aqui, ó. As princesas da porta do quarto dela. A gente optou por deixar ela mais perto da gente, pra gente fazer essa transição nossa também, né? Essa transição nossa pra entender como é ter um bebê em casa, que até então a gente não tinha, né? Você tá conversando com as princesas? Olha ali o nenê. A primeira vez que você tá olhando assim, né? Direto na tela, assim. E então a gente ficou por um mês com a Ana no nosso quarto, fazendo os ajustes com ela. Mas aqui no meu perfil, nos destaques, se vocês olharem, tem como eu fazia cobercinho pra eu já me acostumar. Depois, quando a gente fosse fazer a transição dela pro quarto dela, né? Então, o berço, o Moisés nunca ficou perto da cama. A neneca tá conversando muito, Dinda. E ela quer contar sobre o sono dela. Ela tá explicando pros nenê de vocês. Coloca os nenê de vocês perto aqui que ela vai estar ensinando como dormir a noite toda. O que tu quer mostrar no teu braço? E a gente colocou o Moisés no nosso quarto, longe. A gente foi fazendo progressivamente, afastando da cama o Moisés, né? Até ele ficar bem longe. Depois a gente passou aqui pro quarto dela, que ficou, na verdade, de noite. Deixa eu mostrar pra vocês. De noite, o Moisés fica aqui nessa parte do lado da caminha Montessori. Então a gente fez essa transição. Com o Moisés aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês que a gente tem uma câmera bem aqui, que pega certinho tanto a cama. Deu? Eu posso falar? Tanto a cama quanto o Moisés aqui. Durante o dia eu boto ele pra cá porque a gente não usa, a gente fica lá na loja. Então eu boto ele pra cá pra gente ter acesso, porque aqui nesse armário embutido a gente tem os produtos da loja. Sextou, galera! Tem os produtos da loja. Então, quero mostrar pra vocês a cama Montessori da Ana, é aquela em forma de casinha, né, nenê? A Ana dormiu muito bem aqui no verão. Mas no inverno, gente, eu vou contar pra vocês. No inverno, teve um dia que eu achei ela muito quietinha, ela tinha feito vacina, eu vim medir a febre achando que ela tava com febre, né? E ela tava com 33 de temperatura por causa do frio. E eu me deitei aqui, resolvi me deitar do lado dela pra tentar aquecer ela e eu vi o quanto era gelado. Desde aquele dia, eu simplesmente tirei ela da cama Montessori. O que nós vamos fazer agora? Eu vou compartilhar com vocês aqui no perfil o ajuste para que a gente possa levantar a cama. A gente vai fazer peça na cama Montessori. Porque a gente vai aproveitar ela pelo fato de que a gente tem as grades, né? As grades aqui. Vamos botar o neném aqui? A gente tem as grades aqui na cama, o que ajuda muito para que ela não tenha tanta facilidade para levantar. Porque o que acontece, né, galera? Deixa a mãe ligar aqui pra ti. Você quer tocar o teclado? Mas vai virar. Ai. É assim, gente. Toca a música aí. Toca a música pra galera. A gente vai ter que fazer esse ajuste, porque a gente quer continuar usando, né? Já que a gente investiu nisso. A gente quer seguir podendo usar, né? Agora a Ana tá ali, tocando música. Toca a música, nenê! Eu fiz vários ajustes, na verdade, eu quero mostrar pra vocês, peraí. Eu fiz vários ajustes, na verdade, nessa cama aqui. Coloquei 2 lençóis. O que mais eu fiz? Coloquei o tatame aqui embaixo. Coloquei tatame embaixo do colchão. Coloquei papelão embaixo do colchão. Coloquei esses livrinhos aqui, ó.
pra tapar um pouco o frio. Aqui a gente tem o negócio do ar-condicionado de janela, a gente fechou com isso aqui também pra não vir frio. Então muita coisa a gente ajustou achando que ia melhorar, mas não fluiu tão bem. Então a gente vai fazer ainda o ajuste de colocar pés aqui na cama Montessori para que a gente possa aproveitar. Mas eu vou ser bem real para vocês que quanto mais eu acompanho desenvolvimento infantil e perfis de mães que usam a cama Montessori, a gente, depois quando a Ana estiver engatinhando e tudo, a gente vai fechar aqui, né? Porque eu vou mostrar pra vocês como é. Aqui, a cama Montessori tem uma abertura, né? Pra que ela possa sair quando ela precisar. Então, a gente vai levantar um pouco a cama também pra isso, pra que não seja tão fácil. Por quê? Muitas vezes no quarto, ela vai, mesmo a gente tendo câmera e tudo mais, ela pode levantar, começar a mexer em coisas que não é pra mexer. E eu sei, não é pra mexer, não coloca no quarto. Só que vai ter coisas que vai precisar estar no quarto. Por exemplo, tomadas. Por exemplo, a câmera da babá. Por exemplo, as gavetas com roupa, né? Até a medicação, nesse guarda-roupa aqui a gente tem uma gaveta com chave e as medicações ficam ali chaveadas. Quando ela começar a caminhar e tudo mais, mexendo nas coisas, a gente vai chavear e tirar a chave. Então, são coisas que a gente vai ter que ir ajustando depois pra beneficiar o sono dela também. Porque quanto mais coisas ela tiver que sabe que pode mexer, ela vai querer. Não, eu não vou... Deixa eu mostrar pra vocês isso. Filha, você tá tocando música? Toque uma música, então. Deixa eu botar mais perto. Isso. Ó, vai ter show ao vivo da Ana Laura. Toca a música, nenê. Cansou? Ela está tímida agora. Ó. Gente, é muito bom ter filho. É muito bom ter filho, gente. É muito bom. Então, a gente vai ter que ir ajustando sempre. A gente vai ter que ir ajustando rotina, ajustes no quarto, ajuste no berço. Durante todo esse processo de autonomia, de sono de qualidade do nosso bebê, do nosso filho. Então, foram coisas que a gente fez, que a gente viu que estava beneficiando ela. Mas sempre, toda vez que a Ana dormiu super bem à noite, como essa noite, por exemplo, foi porque ela teve sonecas de qualidade durante o dia. Então, essa orientação é a principal que tu tem que absorver daqui. Se tu quer que teu bebê tenha um sono à noite um pouco melhor, busque fazer as sonecas diurnas de forma benéfica, de forma que vai acontecer essas sonecas. Não pense que eu vou deixar meu bebê acordado a tarde toda, o dia todo pra dormir de noite. Não, isso não vai funcionar. Porque daí ele vai estar no ápice do cansaço, no ápice da estimulação. Então, o cortisol vai estar altíssimo, altíssimo, e a gente sabe que isso prejudica o sono noturno. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer qualidade no sono do bebê. Então, se for necessário, nos primeiros dias a gente fazer esse sono embalando, a gente vai fazer embalando. Se é necessário fazer no peito, a gente vai fazer. E depois a gente vai fazer a progressão para tentar não fazer no peito, não fazer no colo. E a gente vai adaptando. A gente não precisa ficar em pânico. Mas meu bebê só dorme no peito. Mas meu bebê só dorme no colo. Tudo são etapas. E a gente tem que ter a consciência disso, de que tá tudo bem se isso acontece. Mas quanto menos a gente tiver essa coisa de dependência da gente, melhor vai ser pro nosso filho, né? Mas cada família escolhe o que quer, o que acha melhor. Tem gente que ama a cama compartilhada e tá tudo bem, né? Tem gente que ama fazer o nenê dormir no colo, tá tudo bem. Então, é coisas que a gente vai vendo conforme a realidade da gente, né? O que eu entendo como neuropsicopedagoga, como mãe, como uma pessoa que tá assim, buscando muito entender cada vez mais sobre o desenvolvimento infantil, principalmente o desenvolvimento cerebral, que é muito importante, é que quanto mais qualidade tiver o sono do bebê, mais benéfico vai ser para ele. Então, independente de onde esse sono aconteça, ele precisa acontecer de forma que gere qualidade. Como a gente sabe que o sono tá tendo qualidade, é vendo um bebê ativo depois, né? Um bebê que não vai ficar o tempo todo resmungando, um bebê que vai interagir mais, um bebê que vai socializar mais, que nem a Ana tá com sono agora.
Então ela vai começar agora, daqui a pouco, ficar conversando um monte. Né, Ana? Ela dá os gritos dela, quando ela tá bem cansada, assim, ela tá tagarelona. E então, se o sono tá sendo de qualidade, a gente vai ver isso no bebê. Vai ser um bebê feliz, vai ser um bebê que interage bem, que tá captando todas as estimulações, né? A Ana tem os reflexos muito bons por causa disso, do sono. Ela já tá se desenvolvendo super bem, mesmo ela tendo a questão de ser menorzinha, né? Ela tá na curva de... Acho que voltou agora. Gente, a internet aqui no quarto da Ana não funciona muito bem. Então, a gente consegue perceber que o sono tá sendo de qualidade pro bebê por causa disso. Porque ele tá interagindo bem, ele não é um bebê que tá sempre chorando, que tá com uma cara sempre de cansado, ou que tá sempre querendo ficar grudado. Ele quer viver. Eu falo todo dia de manhã: bom dia, Ana, bora viver, né? Bora viver, que a vida é tão boa. Tanta coisa pra aprender a gente tem num dia, né? Então, a gente consegue enxergar, né? E vocês vão ver que, pra quem tem bebê pequeno, que ao passar dos meses ali, tudo vai melhorando e evoluindo. Então, quando a gente começa a entender que a prioridade não é a autonomia do sono, sim a qualidade do sono, melhor vai ser. Melhor vai ser até pra depois construir essa autonomia, né? Né, filha? A mãe vai botar o celular aqui. Ai. Vem, mamãe. Então, gente, era basicamente isso que eu queria falar pra vocês, dessa importância da gente olhar pra qualidade do sono do bebê. E não buscar autonomia, de fato. Claro, autonomia é muito bom, tu não precisa embalar teu nenê, tu só botar na cama e ele dormir sozinho é muito bom, né? A gente, de noite aqui, a Ana... Olé! Vamos diminuir esse volume. De noite a gente tem essa parte da autonomia. Algumas vezes a gente tem que contar uma história, algumas vezes a gente tem que intervir, tá tudo bem. A Ana tem 5 meses, né, gente? A gente não pode querer cobrar coisas de um adulto, de um bebê. Isso é muito importante que a gente entenda. São bebês, nós somos adultos. Então, o que eu quero trazer nessa live sobre o sono do bebê? A gente busca qualidade e não autonomia. Porque a autonomia vai ser a resposta, o resultado da qualidade de sono do bebê. De eu entender, minha filha fez um sono muito bom de manhã, ela dorme, ela tem as sonecas muito boas até o horário do meio-dia. De tarde ela já não é mais, ela gosta do turno da tarde para ela brincar, para ela conversar, para ela agitar. E de noite ela dorme. Mas isso é hoje, né? Antes eu tinha que insistir muito nas sonecas. No destaque sobre sono que eu tenho aqui no perfil, mostra muito sobre isso. Olha aquela que mordendo a mão dela, da mãe dela. Então, a gente teve muitas dificuldades. Eu priorizava, como eu falei, eu priorizei a qualidade de sono e não a autonomia, né? E isso foi o que, de fato, construiu o sono noturno da Ana. Foi a gente buscar a qualidade de sono. Então, se fosse necessário, a gente ia fazer as sonecas no peito? Sim. Se fosse necessário a gente fazer as sonecas do dia nanando? Sim. Se fosse necessário fazer as sonecas embalando no carrinho, passeando? Sim, a gente faria. Porque a gente quer buscar qualidade de sono e não só autonomia, né? Tá legal essa apresentação? Vamos ver se a galera vai curtir a apresentação da Ana Laura, né? Ela conversou nessa live com vocês, contou um pouco como é o sono dela e que aqui em casa a gente não busca autonomia, a gente busca qualidade, né? Porque a gente sabe os benefícios que tem um sono de qualidade para nós adultos. Imagina num bebê, numa criança que está em pleno desenvolvimento, né? Desenvolvimento neural, tudo acontecendo tão rápido. Então, a gente precisa priorizar a qualidade. Existe, gente, na internet, se vocês buscarem... Ó, vamos tocar aqui. Toca a música. Se vocês buscarem na internet, tem muitas tabelas de quanto tempo o bebê precisa dormir durante o dia, no total, e como tu pode ir distribuindo as sonecas. E tu pode ir ajustando conforme a tua realidade. Olha,
tem horários da manhã que eu não consigo ajustar para que ela faça uma soneca, digamos, de 1 hora, de 40 minutos. Então, a gente vai jogando para que ela durma, faça essa soneca de qualidade. Isso é importante tu ir ajustando conforme a tua rotina. Que nem eu falo, não busque só a autonomia. Busque a qualidade de sono do seu filho. Para depois a gente poder conseguir construir essa autonomia com muitos benefícios, né? Né, Ana? Então, gente, não quero me estender muito. Essa live vai ficar salva no perfil. A gente vai colocar no YouTube também. Vocês viram que a gente tem um canal no YouTube. Clicando no link da bio, a gente tem acesso ao meu WhatsApp pessoal, né, Ana? Acesso à ficha para te receber atendimento online. Tem também acesso ao canal do YouTube. Ó, tio tá falando. E acesso também, gente, no grupo das mães, eu já liberei, né? Mas tem no link também da bio um material bem bacana para te estar estimulando teu bebê, principalmente nos dias de chuva que a gente não consegue sair muito para fora. Então, eu tenho ali um portfólio de atividades bem bacana que tu pode estar fazendo e usando com teu bebê. Vai ser bem bacana. Muitas mães do grupo já usaram e falaram que foi bem legal. Então, também tem isso no link da bio. Então, depois que tu sair da live, depois que essa live acabar, tu pode ir lá, entrar no meu perfil, clicar no link da bio e já baixar esse arquivo. E também ir lá no meu perfil e no destaque que tá escrito sono, né, filha? Ali a gente mostra todo o processo de sono da Ana. Então, como eu falei pra vocês, a gente foi muito beneficiado pelo fato de que a Ana não teve disquesia, não tinha cólica, mas ela tinha o horário da bruxa, que foi passando no decorrer do tempo até a gente conhecer melhor ela e ela conhecer melhor a gente. Que esse processo, às vezes, demora um pouquinho mais, às vezes vai mais rápido, mas tudo bem. Então, hoje na live sobre o sono do bebê, eu quero que você entenda que a prioridade não é a autonomia do sono, e sim a qualidade do sono do seu filho. Que isso vai beneficiar não só a gente, por a gente conseguir dormir também, mas principalmente o bebê, que está em desenvolvimento. Porque quando a gente dorme bem, a gente gera muitos benefícios cognitivos para o desenvolvimento. Então, não priorize a autonomia, priorize a qualidade de sono. E aos poucos a gente vai construindo com calma, com leveza, essa autonomia, principalmente dos sonos noturnos. Mas, para finalizar essa live, eu quero mostrar para vocês o que a gente usa aqui para auxiliar o nosso... Que, filha? Vamos mostrar? Eu vou colocar nos stories também, tá, gente? A gente tem a babá, que eu já compartilhei várias vezes com vocês. A gente tem esse suporte aqui pra babá, que a gente bota ela pra ver o rostinho da Ana. Fica bem pertinho dela, então a gente consegue ter esse acesso a ela mais fácil, né, nenê? Vai tocar música? E além da babá, a gente tem lá em cima, não sei se dá pra enxergar, a câmera que monitora todo o quarto dela. A gente tem a Alexa aqui no quarto também, que a Alexa conta histórias, depois eu vou mostrar pra vocês nos stories. A história que a Alexa vai contar pra Ana depois. E a gente tem controle de temperatura e umidade aqui, controle que a gente tem acesso pela internet. Então, a gente consegue ver como tá a temperatura do quarto, ajustar ar-condicionado, ajustar desumidificador, umidificador. Então, isso é bem bacana e foram coisas que ajudaram a gente a ter esse quartinho mais acolhedor pra ela, né? Então, o recado que eu quero deixar, eu deixei pra vocês agora no final da live. Espero que tenha feito sentido essa live pra vocês. Se fez sentido, vocês vão lá e vão comentar o que vocês acharam da live. Não esqueçam de ir no link da bio para pegar esse material de atividades para auxiliar no desenvolvimento e fazer atividades com o bebê de vocês em casa. E também ir nos destaques e ver como foi esse processo do sono da Ana Laura, lá no destaque sono, né, filha? É? Agora nós vamos brincar um pouquinho, ouvir a história da Alexa e dormir, né? Sim? Manda beijo pro pessoal. Faz. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima live. A mãe vai deixar
nos stories uns temas para as próximas lives. Eu queria priorizar esses temas que a gente fez nas últimas lives, sobre gestação, sobre parto, sobre as primeiras semanas com o bebê em casa, agora sobre o sono, porque são coisas importantíssimas pra gente ter esse conhecimento, né, quando a gente tá esperando o bebê ou quando a gente já tem um bebê em casa. Então, as próximas lives eu vou deixar temáticas pra vocês e votarem, e a gente vai formulando as lives conforme o que vocês acham mais interessante trazer por aqui. Tchau, tchau. Faz tchau, tchau. Tchau. Até mais, gente. Beijo.